Fala, alunos e alunas! Excelente noite! Noite de muito conteúdo. Vamos conversar com o grande mestre, professor Wagner Aguiar. Vamos falar sobre a dinâmica de concursos públicos na disciplina Raciocínio Lógico, bem como entender como é que é possível manter o engajamento, como é possível manter a motivação em um cenário tão adverso. Ontem nós conversamos com a professora Vanja Luciano, foi uma conversa super bacana sobre o papel do Estado nas questões atinentes à pandemia e o quanto o Estado ele pode ou ele está forte e, sobretudo, isso acaba sendo um alento para o cenário de concursos públicos. Com certeza, nós também estamos com bastante saudades, é isso aí, saudade das aulas presenciais, mas logo, logo tudo estará bem. E para que tudo esteja bem de fato, faz-se necessário que vocês estejam num ritmo bacana, porque o que a gente mais quer é que vocês consigam alcançar os sonhos de vocês. Mas é que a gente sabe que para isso acontecer, faz-se necessário que nesse momento, mesmo sendo um momento difícil, você consiga tirar aquela força lá de dentro para conseguir estudar, para conseguir estar empenhado ou empenhada e, consequentemente, ter frutos, colher frutos. Eu sempre digo que para que você possa colher algo, você precisa plantar. Muitos de vocês já vêm plantando há um bom tempo. Então, nada mais adequado que esse plantio ele continue todos os dias. Então, quando pensar em desistir, sempre estabelece algo que possa lhe levar a um patamar de conquista maior. Eu sempre digo que você precisa ter em mente um motivo nobre. E isso tem a ver com o quarto pilar do processo de aprovação, que é o pilar da inteligência emocional. Sem inteligência emocional nada feito, porque essa inteligência emocional ela vai permitir um equilíbrio emocional. E com esse equilíbrio, ele sendo bem feito, ele sendo bem determinado, bem delineado, automaticamente você vai conseguir colher os frutos que você tanto almeja, tá? Então, enquanto o professor Wagner ele está chegando, eu gostaria de chamar a atenção e lhe trazer um grande ensinamento. Neste momento, logo após essa live, faça isso. Se você não traçou ainda a sua rotina de estudos, neste momento, eu não disse que você ficou sem estudar. Eu disse o seguinte: se você não tem ainda um planejamento, faça isso de imediato. E reserve um momento para que você possa desempenhar os seus estudos. Um quadro de horários é fundamental. Esse quadro de horários eu estou me referindo inicialmente à sua rotina de vida, para que você descreva as 24 horas. Você vai colocar lá 24 horas. Quantas horas você passa dormindo? Aula, eu preciso dormir pelo menos 8 horas. Não é porque estamos no cenário da pandemia que você está, por exemplo, em um ritmo de trabalho em home office, que você trabalha, imagine, por produtividade, que você vai passar a dormir 12, 13, 14, 15 horas. Não dá para ser dessa forma, porque você tem um objetivo maior, que é a mudança de vida. Então, quando você coloca lá as 24 horas, você vai precisar enxergar como é que essas 24 horas elas estão sendo usadas. Então, quando você faz isso, você vai descrever, por exemplo, que você gasta, imagina, 8 horas para dormir. Imagine que você esteja num trabalho home office e, de fato, você tem as 8 horas também de trabalho. Só que aqui, eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte: só a questão atinente ao deslocamento, só ela já vai lhe fazer economizar um grande espaço de tempo e, consequentemente, encaixar na sua rotina de estudos. O professor Wagner Aguiar, ele chegou, o nosso convidado de hoje, então vamos chamá-lo para a nossa transmissão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Professor, vamos lá, aguardar aí a conexão com um dos nossos grandes mestres do raciocínio lógico. Fala! Cheguei! Excelente noite! Boa noite, Alan. Boa noite a todos. Legal, seja bem-vinda a mais essa nossa transmissão, essa iniciativa de estarmos próximos dos nossos alunos. Estamos com saudades deles, né? Sim, estamos sim. Como é que tem sido aí essa sua rotina nesse cenário de pandemia? Alan, só uma coisa, como é que tá o áudio aí? Como é que tá o áudio? Pronto, melhorou agora.
Conta como é que tem sido a sua rotina aí nesse cenário de pandemia. Vou te falar, só vou fazer uns testes aqui. A iluminação tá tranquila, vocês estão me vendo bem, normal? Eu consigo ver bem, tá tudo Normal, certo. né? E o som também, né? Sim. Pronto. Então vamos lá, boa noite. Alan, obrigado, viu, pelo convite para estar aqui mais uma vez falando para os nossos alunos. É sempre uma honra estar contigo, sempre, sempre com a CERT, parceiros da vida toda. Daqui a pouco eu falo com vocês aqui, para me concentrar aqui na pergunta de Alan. Tem sido difícil, eu acho que como para todo mundo, né? A gente foi pego de surpresa com esse novo cenário mundial, né? Mudou as nossas vidas completamente, mudou os nossos hábitos, mudou as nossas crenças, por que não dizer assim? Mudou muita coisa. Então, eu tenho tentado me equilibrar espiritualmente. Primeiro de tudo é isso, pedindo forças para Deus, para me manter equilibrado. Você me conhece, eu tenho muita energia, eu sou muito agitado, já é da minha essência. E eu tive que desacelerar e entender que vai ter momentos que eu vou ter que estar mais zen mesmo, mas estou em oração mesmo, pedindo a Deus que tudo passe logo e que descubra a vacina e que a gente retome as nossas vidas o mais rápido possível. Aproveite aí para saudar todos os nossos alunos, os colegas. Tem grandes colegas aqui presentes, professora Vanja e outros colegas. Saúde aí os alunos. Boa noite, galera. Boa noite, Aline, que eu estou vendo que está aí, Aline Ferraz, Vanja. Sempre uma honra estar conversando com vocês, estar batendo papo com vocês. Sejam bem-vindos. Minha irmã Leni está aí também, Jana. Todos sejam muito bem-vindos, tá? Vamos ficar junto aqui durante essa hora, bater esse papo. Quando o Alan me convidou, eu disse para ele assim, vamos fazer uma coisa descontraída, vamos fazer um bate-papo daqueles que a gente tem quando eu vou lá em sua sala para tomar seu café e roubar aqueles biscoitos chiques que tem na sala de Alan. A sala dele tem muita comida. Aí quando eu chego com fome no Acerte, eu já ligo logo para a Andira, tô com fome. Oi, Alex, Ismael. Aí eu já ligo para a Andira e digo, tô com fome, o que que tem aí? Aí eu subo e na sala de Alain é uma sala que tem muita coisa, muito biscoito gostoso, muita coisa gostosa. Aí eu falei, vamos fazer um papo daqueles que a gente faz lá na sua sala. Ludmila, amor. Legal, não é verdade, legal. Alain? E com certeza, chega, deu saudade agora, né? Daquele cafezinho, Neuma, traz meu café, Neuma. E admirando a paisagem lá. Legal, legal. Eu acho que a gente vai ter a oportunidade de voltar, sim, para isso, mas precisamos, como você falou, manter a saúde mental. Ela é a mais importante nesse momento, lógico, a saúde física também, mas a saúde mental, para quem está ficando em casa, né? Quem está se prevenindo da outra questão da pandemia, é muito importante para que consiga, de fato, atingir todos os objetivos, não só o objetivo de uma aprovação, mas os objetivos de vida, né? Muitos caindo em depressão, e é isso que a gente não quer. O nosso grande objetivo aqui é trazer, sobretudo, um cenário onde a gente possa auxiliar, sobretudo, com a motivação, Wagner. Eu estava falando do quarto grande pilar, que eu chamo do processo de aprovação, que é o processo atinente à inteligência emocional. Aliás, para passar em concurso com raciocínio lógico, isso é importante, né? Porque eu me lembro equilíbrio. Eu me lembro uma vez que eu ia dar uma entrevista para alguma televisão e Alan sempre está na frente, né? Alan sempre é vanguardista. Quando a gente está pensando em fazer alguma coisa, Alan já está há 10 anos já. Eu comecei a fazer o canal do YouTube, a Alan já tem 10 anos no canal. Eu comecei a dar entrevista há alguns anos para a televisão, a Alan já dava entrevista. Aí eu falei, Alan, o que eu vou dizer? Porque eu não quero dizer o óbvio. Lembra que eu te falei isso? Sim, eu não quero claro. dizer o óbvio que é. O que tem que fazer para se preparar? Ah, tem que baixar provas antigas. Isso todo mundo fala. Aí você comentou isso comigo, lembra? Sobre os pilares e você elencou essa questão do equilíbrio emocional. Aí eu meti essa na entrevista e foi show, sabia? Tirei minha onda com a sua ideia. E é isso, eu concordo contigo. Equilíbrio emocional é tudo. Alan, sabia que tem aluno que é muito bom, mas na hora da prova não consegue ter a tranquilidade para colocar toda essa competência técnica de conteúdos na prática. Eu vou só contar uma história lá rápida de um aluno. Não, conte, fique à vontade. Acho que a gente quer muito, a gente quer muito interagir com isso, com certeza. E aí o ato de contar uma história, Wagner, a gente tem um quadro que é o Histórias de Sucesso. Eu nunca amanhã participei desse. Aí você vai ter que ser. Você é o proporcionador desse sucesso. Amanhã nós vamos conversar com o Rafael. Você conhece ele,
vai estar conosco, aprovado em 4 concursos públicos, todos recentes. E semana passada a gente estava com o Luciano, a gente teve com o Diego. Por que a gente conta história? Porque quando a gente conta uma história, a gente consegue projetar nossa mente para aquela história. A gente consegue extrair alguns pontos que são fundamentais. Então imagine se a gente chegasse aqui e ficasse falando apenas de fórmulas do raciocínio lógico. Muita gente ia correr. Por que as pessoas gostam das suas aulas? Porque exatamente é o que você faz. Conta pra gente aí, vai. Essa aluna, ela foi minha aluna lá na Casa dos Concursos. Eu tô falando o nome das empresas aqui, não tem problema não, viu? Aí foi minha aluna lá na Casa dos Concursos. E eu tenho uma gratidão à casa, você sabe disso, porque a casa foi quem abriu as portas para mim aqui em Salvador, né? Eu cheguei fugido de Vitória da Conquista, brincadeira. Eu cheguei de Conquista e a casa abriu as portas para mim. Então essa aluna foi aluna minha na casa e ela estava fazendo um concurso, preparação para PRF. Era daquelas alunas assim brilhantes, que estava assim afiada em tudo. Era aquele comentário geral entre os professores que aquela menina era uma concorrente potencial para ser aprovada mesmo. Só que ela caiu em uma coisa muito complicada, em um erro muito complicado, que é deixar a prova de matemática e raciocínio lógico para o final. Olha que maluquice, Alan. Não sei se a palavra é maluquice, mas olha que deslize. Deixar a prova de matemática e raciocínio para o final. O que eu indico, já aproveitando das dicas e falando um pouquinho de dica, você deve fazer uma leitura, pelo menos superficial, da prova de raciocínio e matemática no início da prova. Aquela leitura, Alan, rápida, e que você faz e vai marcando assim, do lado esquerdo, você vai escrevendo, essa se resolve através desse macete, essa eu uso esse tópico da teoria, essa aqui eu sei fazer, eu vou marcar. Então é isso que a gente fala. Ela deixou para o final e zerou a prova, e aí ela foi eliminada por conta disso. Então é mais uma história que fica, mais uma lição que fica para a gente. Então, inclusive na minha matéria, eu, enquanto especialista, há tantos anos fazendo a mesma coisa, recomendo, não deixem a prova de lógica para o final, isso pode ser um grande erro. Mas também você não pode cair naquele erro de se sentir seduzido pela questão. Sabe como é seduzido pela questão? Essa aqui eu estudei com o Vaguinho, essa eu vou acertar, porque eu já estudei com ele. Aí você fica 10 minutos da questão, também não é bacana. É o equilíbrio, né, Alan? Beijo, Carita. Com certeza, com certeza. Eu inclusive, aconselho que no processo, nos treinamentos que eu faço, os detalhes, eles são fundamentais, Wagner. Detalhes. E quando eu digo isso, por exemplo, no processo de preparação, a estratégia, ela é fundamental. Sem estratégia, nada feito. A gente precisa saber como a gente vai chegar lá. E exatamente isso que você acabou de dizer é fundamental, porque, por exemplo, se você vai pegar uma prova de CESP, que você vai encontrar uma quantidade de 120 questões, por exemplo, ou você vai pegar uma prova de FCC, que você vai pegar 60 questões, a gente precisa delinear uma média de tempo por questão. Lógico que vão ter questões mais fáceis, que você vai gastar menos tempo, e questões mais difíceis, que você vai gastar mais tempo. Então, se você tem, por exemplo, 4 horas de prova, você tem 240 minutos. E se você automaticamente tem 60 questões, você tem uma média de 4 minutos por questão. Partindo do pressuposto, você não tem a redação. E aí como você acabou de falar, se você se sente seduzido por uma questão que você fica 10 minutos, não pode. Você vai faltar em alguma outra. Sobretudo em textos enormes do direito e do português, por exemplo. Um adendo, Alan. E eu acho que Jana está falando aí, Jana, tudo bom, Jana? Está falando sobre como encontrar esse equilíbrio. Eu quero falar primeiro uma coisa técnica da minha área, depois eu passo para Alan, que o professor Alan Vinícius está dando palminhas, batendo palma para a gente, não estou entendendo, você é 2? Aí, Alan, resultado, eu acho que nem todas as questões de direito precisam de 4 minutos. Se eu tiver errado, me corrija. Tem algumas que são mais rápidas, não são? Sim, isso depende. Algumas. Sim, isso depende da banca. Como eu brinco, tem bancas, como é o caso da FCC, que às vezes ela bota muito texto. Só que às vezes você quer ler o texto como um todo sem técnica também. E aí você, acaba se perdendo porque você tem uma leitura lenta. Não porque a questão necessitava desses 4 minutos para resolver. E o raciocínio lógico, sem dúvida, demanda mais tempo. É aí que eu queria chegar. Então, aqueles 2 minutos que você economiza lá no direito, que economiza em ética, que economiza em outras disciplinas que não são mais fáceis. Não é isso que eu quero dizer. É que a leitura e a resposta e o gatilho é acionado mais rápido, você joga para cá para as exatas. E, Jana, também eu acho que uma excelente ideia também
é você tentar fazer simulados. Alan deve falar isso nos programas dele de coach, com certeza, que é fazer simulados periódicos com provas mesmo completas de 60 questões. Então, sim, não compartimentalizar sempre, porque assim, tem um problema sério da gente que em sala de aula a gente traz o conteúdo do dia. Eu costumo sempre fazer simulados, o Acerte tem esse programa de simulados, que é muito bem-vindo, porque vai dando já essa expertise para o estudante de entender qual conteúdo sem a gente colocar nas gavetinhas. Então, eu acho que fazer simulados com a prova completa, Jana, vai te dar essa expertise em relação a esse equilíbrio que você está falando. Experimente fazer simulados completos e aí dividir o tempo. Simulado completo é como? A prova toda com as 10 ou 15 disciplinas. Nessa linha, Wagner, uma das dicas que eu trago é exatamente o seguinte, parece uma bobagem, mas é um detalhe que faz toda a diferença. Nesse exemplo que eu trouxe, das 4 horas, para você fazer uma prova de 60 questões, o que é que eu faço nos meus programas de treinamento? Eu tiro 1 minuto por questão. Ou seja, 1 minuto por questão, ao invés dele ter os 4 minutos por questão, eu faço o treinamento com 3 minutos. Pensa legal. Comigo, quando você faz isso no treinamento, você está acostumado, é exatamente aquela pessoa que vive, vou lembrar aí dos tempos de geografia, que vive num local de alta altitude elevada. Sim. Então, ela está acostumada com ar rarefeito. Quando ela vem para o nível do mar, ela parece que vai ser sufocada com tanto ar. É exatamente o que acontece com os quenianos na São Silvestre, por exemplo. Acaba se gerando um cenário de abundância de tempo que a pessoa ela só tem porque ela treinou, que é exatamente o que você está falando, só que você só vai ter essa expertise se você fizer com todas as disciplinas acopladas. Sim. Todas as disciplinas acopladas é fundamental. Só vou mandar um abraço forte aqui para meus alunos da Isolada Online que estão aqui, que é Juliette, que é Josi e que é Matheus também. Desculpa, Alan. Não, fique à vontade, todos são muito bem-vindos. Então, isso é muito importante. Inclusive, nesse cenário, eu queria voltar um pouco à sua fala, que foi muito bacana essa sua explanação, que é essa leitura dinâmica que a Jana trouxe aqui, essa leitura inicial que você faz, você disse exatamente o seguinte, o macete X que foi aprendido com o Vaguinho, o macete Y que foi aprendido por Alan, enfim. Isso vai trazer, sobretudo, 2 cenários que a gente pode citar aqui. Eu queria muito que você falasse como isso acontece dentro da sua disciplina, porque é uma disciplina que é um pouco mais ligada, como você falou, o tipo de raciocínio é diferente. É um raciocínio mais ligado a exatas. No canal do Telegram que eu criei, por exemplo, todo santo dia, o que é que a gente traz? Que o ato de resolver a questão apenas pelo conteúdo não é suficiente. Você tem que entender a forma, que é o que você fala muito. Quando você entende a essência, você cria o formato de resolução, você vai resolver várias questões semelhantes que seguem aquele formato. E eu sempre digo que o aluno tem que avaliar os comandos centrais da questão e os comandos específicos. Por exemplo, nos comandos centrais, você vai fazer uma questão sobre o processo de impeachment, que eu acho que é um assunto que vai cair pra caramba depois aí da questão da pandemia, enfim. Então, eu sempre digo que tem que ter os comandos centrais, que é a disciplina, no caso, o direito constitucional, o tema, que é poder executivo, e o subtema, que é responsabilidades do presidente. Mas também avaliar os pontos específicos, como prazos, como situações de inclusão e exclusão, como todo, algum, que, por exemplo, a gente pode fazer uma relação aí com questão de quantificadores. Como você traz esse cenário dos comandos da questão? Fala um pouco sobre isso pra gente. Os comandos é algo que eu venho batendo nessa tecla há algum tempo, especificamente para meu público do Enem. Mas aí eu vou trazer aqui a questão do Enem, porque é importante para entender sua fala. A prova do Enem ela é diferente da prova de concurso público. As filosofias imprimidas pelos autores de provas são diferentes. No Enem, nós temos uma prova que é totalmente associada com a nossa realidade, fazendo a interdisciplinaridade com a geografia, com a filosofia. Então, existem textos enormes das questões do Enem que necessariamente o aluno não precisa ler. É aí que eu foco. Galerinha do Enem, os enenzeiros, comecem sempre por baixo, buscando o comando para você já subir na questão com o gatilho disparado já. Já em concurso público, que é a nossa realidade aqui, as questões já são menores, Alan.
já são menores, os enunciados são menores. Então, essa dica é mais para a galera do Enem. Mas eu concordo contigo que tem que buscar o comando, sim. Só um exemplo. Quando a gente tem uma questão de lógica proposicional, que é a grande vedete do concurso público, né? Que cai em todos os concursos, acho que a Alan já sabe mais do que eu, lógica proposicional. E lá na questão você vai ter assim, a negação de todo brasileiro que pegou o Covid, não, todo brasileiro que pegou o Covid está com anticorpos. Qual é a negação dessa frase? Então, quem está distraído vai tentar levar para o português. Esse lance do comando seria importante em que quesito? O aluno que está antenado, ele vai marcar a palavra todo e ele vai marcar a palavra negação, que são os comandos da questão. Então, eu concordo contigo, eu vou ao encontro aí da sua fala, que realmente o comando é algo muito importante. É isso? É isso mesmo. Não, é isso mesmo. Sobretudo para você saber o comando, isso aí tem a ver. Você acabou externando o comando geral e o comando específico. Só para a gente trazer para a nossa realidade. No caso do comando central, seria raciocínio lógico, tema lógica proposicional, subtema quantificadores. E aí você avaliar os comandos desses quantificadores, o todo, a negação, enfim. São aspectos... É porque o comando, Alan, se você encontra o comando, porque não basta encontrar o comando, né? Você tem que encontrar o comando e estar também ancorado na teoria. Exato. Quando a gente fala macetes, a Vaguinho tem macetes. Esses macetes não são aleatórios, porque se eles fossem aleatórios, eu não estaria tanto tempo no mercado. São, na verdade, formas de ensinar a teoria mais prática. Então, é importante ter o comando, porque se o aluno encontra o comando e ele está amparado pela teoria, vai ser muito mais rápida a condução da questão, né? Com certeza, porque, como a gente traz, o macete é só o encurtamento do caminho, é o atalho. É o que você acabou de falar. É o atalho. Agora, eu fui em Brotas fazer alguma coisa, eu tive que sair, e aí eu já mudei de assunto, pode? Pode, deve. Eu falei assim, gente, dava para fazer um vídeo aqui e mandar para Andira. Oi, Alane, boa noite, Alane. Quase eu fiz um vídeo para Andira, porque quem está aqui, não sei se sabe que eu participo, eu estou no Acerte desde a fundação do Acerte. Sou quase sócio, viu, gente? Só falta o quase e o dinheiro também. E aí eu vim lá pela Ladeira dos Galés e fui subindo. Aí passei em frente. Então, quem não conhece a história do Acerte, começou lá na escola, não foi Alan, dos Galés. Isso. Não foi isso? Exato. Aí depois eu subi pela Dom João VI, e aí foi passando um filme em minha cabeça. Aí depois o Acerte foi crescendo, foi para aquela sede ali. Como é que se chama aquela sede ali? Do Brotas Center. Não, antes do Brotas Center. Sim, Dom João VI mesmo. Da Dom João VI. Aí depois Brotas Center, eu falei, a gente daria um filme aqui maravilhoso, mas foram bons momentos que a gente viveu ali, não foi, Alan? Não que o Iguatemi também, a gente é feliz no Iguatemi, mas essas 3 sedes foram, assim, realmente marcantes da vida da gente, né? Muita saudade daquele tempo. São evoluções. Claro, Wagner, claro. Eu me lembro que Wagner, acho que são 10 anos já, se eu não me engano, a turma foi 2009, 2010, foi a turma dos Correios. Tava lá. Né, foi a turma que você iniciou no Acerte, e a gente fez o primeiro lugar para operador de triagem, se eu não me engano, que chama, e carteiro, que foi a Amanda. Você se lembra de Amanda e Robert? Hoje eles estão na UFBA, o casal, né? Os dois estão lá. Legal. E a gente onde você começou? A gente dava aula naquela salinha e o legal, nunca faltou ética, nunca faltou profissionalismo pela equipe do Acerte, mesmo quando ela na escolinha, que o Acerte funcionava à noite, então eram as turmas de criança, né? E aí à noite a gente chegava lá, tinha aquelas coisinhas, ajudante do dia, quer dizer, era um cenário que não se compara ao que nós temos hoje de conforto no Acerte, né? De estrutura pedagógica, enfim, mas era tudo feito com muita vontade, né, Alan? E por isso que eu acho que deu certo, foi tão longe, né? Sobretudo quando você fala isso, realmente passa um filme na nossa mente. E quantos alunos, Wagner, já passaram por nós, sobretudo quantos alunos foram transformados? A gente precisa levar isso de uma forma, para todos que estão nos ouvindo neste momento, que a transformação é o nosso principal papel. A nossa principal missão é transformar a vida das pessoas. É transformar de quem está triste nesse momento, dar risada com as nossas conversas, e ao mesmo tempo ter uma dica bacana que possa passar a aplicar no seu dia a dia. Então, quando a gente, sobretudo, fala, olha o que o Wagner está falando, da característica que ele tem,
que é uma característica de muito mais volátil, muito mais hiperativo. Ave Maria, imagine, quando eu comecei, eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou ficar sem criar projetos? Mas a gente começa a se adaptar a um novo cenário. O novo, ele nos machuca muito, como eu costumo dizer, porque a gente sai dessa zona de conforto. A gente tem que se reinventar, a gente tem que criar novas perspectivas, mas, sem dúvida, a capacidade que o ser humano tem... Eu gravei um podcast, Wagner, nesses dias, e nesse podcast que eu gravei, eu disse exatamente... foi ontem até. O tema foi Seja Seguro de Si. Se as pessoas soubessem a força que tem dentro delas, se cada pessoa conseguisse enxergar isso, imagine onde elas iriam. Basta a gente pensar que um avião saiu da mente de uma pessoa. Sim, sim, claro, claro. Imagina isso. Fala um pouco sobre essa questão, Wagner. É muito comum da sua disciplina gerar um pavor muito grande, desde a época da escola, que são os traumas, né? Fala um pouquinho sobre isso. Fala um pouquinho sobre isso, já que a gente está falando desse equilíbrio. É verdade. Só acrescentando ao que você disse ao seu podcast, uma vez Lorival, que foi um dos coordenadores ali do Pré-ENEM, que é um cara que eu tenho muito respeito, ele foi coordenador por um curto prazo ali no Pré-ENEM, ele me disse o seguinte, ele é um cara sábio, né, um senhor, e eu gosto muito de ouvir as pessoas com mais idade, ele disse que isso que você falou, estar seguro de si, né, que é acreditar em você, junto com humildade, elas te levam aonde você quiser no mundo. Só para acrescentar a tua fala, viu? Que eu acho que é estar seguro de si e ser humilde, né? Pelo menos é como eu penso, é a minha com certeza. Filosofia de vida, né? Humildade sempre. Raciocínio lógico já foi pior. Raciocínio lógico está muito... Já foi pior, você sabe disso, né? Raciocínio lógico está muito associado a gênio, né? O problema é esse. Tá muito... Matemática, raciocínio lógico, são ciências que estão muito associadas a pessoas inteligentes. Então, se criou isso no imaginário coletivo do brasileiro. Ou seja, matemática é só para gênios. E tem uma fala também que é muito comum, que é quase que instantânea na boca das crianças e dos adultos. Eu sou péssimo em matemática, eu odeio matemática. Ou então assim, eu sou bom em português, então eu não posso ser bom em matemática. Então, são crenças limitantes que a gente escuta desde criança. Na verdade, são crenças que elas nos limitam mesmo. Mas eu acho, Alan, que as coisas têm mudado um pouco. Pelo menos eu tento colocar na cabeça dos meus estudantes aquilo que você falou. Eu confio em você, confia em mim, me dá a mão aqui, vamos juntos. Essa história que matemática é para gênios, isso é uma forma de você mascarar a sua preguiça. Segura aqui minha mão que eu vou te ajudar. Então, o que eu quero dizer é, matemática tem técnica. E tudo que tem técnica, lógica tem técnica. Então, basta o quê? Arregaçar a manga, abrir o coração e dizer assim, eu vou aprender a teoria, certo? E vou me jogar nos exercícios. Agora, sim, o que eu digo é, vamos respeitar também nossos limites. Eu tenho dado muito atendimento também, Alan, aos estudantes nesse período de quarentena. E tem uma estudante que ela está muito agoniada, não vou falar o nome dela, ela está com muita vontade de aprender, só que ela tem muita dificuldade. E uma coisa que eu estou sempre repetindo, você está ótima, você está no caminho certo, buscando questões, correndo atrás da notícia, da questão, mas você está muito agoniada. Vá no seu tempo também, você não vai querer acertar todas as questões de probabilidade em um mês. Vamos com calma, de 10 vamos acertar 6, depois a gente pula para 7. Então, eu acho que o grande segredo é abrir o coração, se permitir e dizer, eu vou aprender, eu vou me juntar ao especialista, aos especialistas, a um curso de qualidade e vou aprender, por que não? Isso que você falou, eu acho que é tão fundamental, porque a gente não está acostumado ao estabelecimento de micrometas. Eu sempre digo isso, as metas estabelecidas, elas são fundamentais para que você alcance o objetivo maior. Então, quando, sobretudo, a pessoa ela tem a linha da crença total de que ela não aprende. E eu sempre digo, se você dissesse informação para o seu cérebro que você não aprende, você não vai aprender realmente. Por quê? Porque o nosso cérebro, Wagner, eu sempre digo, cada vez mais que eu estudo a neurociência, eu digo que contaram uma mentira para a gente. Quando eles dizem assim, ó, o cérebro é a máquina mais perfeita que tem. Eu brinco, esconderam uma parte. É a máquina mais perfeita que tem em potencial. Mas ela precisa ser treinada. E para ter treinamento tem que ter técnica. Ora,
Então, sobretudo, o que é que acaba acontecendo? A pessoa simplesmente, ela entra em um cenário que diz o seguinte, ó, eu não consigo, então a palavra eu não consigo e ponto. E aí você se esconde atrás do não consigo, e aí você vai trazer uma linha de que você não consegue alcançar as coisas na sua vida por conta da matemática, por conta do raciocínio lógico. Não, você não consegue porque você não acredita em você. Claro, Você claro. não consegue porque você não está sendo comprometido com o seu futuro. Exatamente, reprogramação Reprogramação. neurolinguística. Isso é Duas coisas, fundamental. duas coisas, Alan, mas eu queria acrescentar para a galera que está escutando aqui para a gente que verdadeiramente, sem querer estar vendendo peixe aqui, porque assim, eu gosto de marketing, eu gosto de propaganda, eu acho que eu deveria trabalhar numa empresa de propaganda, que eu fico o tempo todo aqui em casa criando coisas para o meu Instagram, eu gosto de criação. Mas não é propaganda, é verdade. Nossos alunos têm evoluído muito no Acerte Concursos. Quem está aqui nos escutando, eu não sei se não está à vontade para dar algum depoimento ou está com preguiça de escrever, mas assim, como os alunos do Acerte têm melhorado nas provas de raciocínio lógico. Raciocínio lógico deixou de ser aquele bicho papão que era como antigamente. Observe que os alunos têm crescido muito. Nós já temos relatos de casos de alunos que têm feito de 10 questões, 8 questões, 7 questões. Então, graças a Deus, as coisas têm melhorado muito. E uma coisa importante para você que tem filho pequeno, Alan, outro dia eu peguei minha sobrinha, porque você sabe que eu tenho... minha casa é uma casa de muitos filhos, eu sou o caçula. Quando meu irmão estava com 10 anos, eu apareci, eu digo que eu tinha que vir para esse mundo mesmo. Então, eu tenho sobrinhos que são da minha idade. E eu peguei minha sobrinha, dizendo para a filhinha dela, de 4 anos, na frente da menina, dizendo assim, ela não é boa em matemática, não. Eu chamei minha sobrinha, falei, vem cá. A minha sobrinha, a mãe da menina, nunca mais diga isso para Isabela, que ela é ruim em matemática. Pelo contrário, você está incutindo na cabeça da menina, que não tem consciência das coisas ainda, que ela é ruim. Você vai dizer para ela que ela é ótima e que você adora matemática. Aí ela se assustou, mas é isso, Alan, vocês que são pais, é preciso mostrar para a criança que matemática é legal, que matemática é gostoso, que é bom raciocinar, que é bom pensar, que é importante, que é possível. Mesmo que você não goste, faça isso. Vai fazer um bem retado para as crianças. E vai me ajudar quando chegar adulto já no Acerte, sem trauma. E, sobretudo, isso que você está falando, isso é tão importante. E se, olha só, a gente vê com raciocínio lógico direito e está no campo da psicologia. Olha não só. Então, esse ponto ele é tão importante que se você também aprofundar um pouquinho na neurociência, você vai observar, sobretudo, que a maior parte das nossas decisões, elas são tomadas pelo nosso subconsciente. Elas não são tomadas pelo nosso consciente. A psicologia de Jung, ela traz exatamente isso, esse trazer para a linha do consciente. Então, por exemplo, muita gente diz que não gosta de matemática simplesmente porque não gosta. Elas não sabem nem por que não gostam de matemática. Reprodução cultural, o nome disso. Exato. Então, perfeito. Ou seja, você traz uma linha do subconsciente, simplesmente você joga de uma forma em que você se esconde atrás de um tentar. Você se esconde atrás de uma zona de conforto. Foi perfeito o que você disse, que é mais fácil dizer que não consegue. Sem tentar. É como, não em todos os casos, mas parece que é para justificar a tua falta de vontade de correr atrás. Porque estudar é uma coisa chata. O Alan, eu vou te falar a verdade. Eu sou um cara muito estudioso. Eu digo eu não sou... Eu sou muito mais estudioso e esforçado do que inteligente. Eu te digo isso de verdade. E estudar é uma tarefa difícil, gente. Tudo é melhor do que estudar. Beber cerveja é melhor do que estudar. Estar com os amigos é melhor que estudar. Então, o estudar é uma ação solitária e difícil. Então, quando você encontra já um discurso cultural para você justificar essa sua não vontade de estudar, é por aí que as coisas andam um pouquinho, eu acho, na questão da matemática. Tá parecendo uma palestra aqui, eu e você, da educação matemática, viu? Mas é ótimo isso. Palestras, viu? A discussão nossa toda na educação matemática é essa, aprendizagem, né? Como as coisas acontecem. Uma coisa importante, Wagner, olha lá, a galera tá falando aí. Uma coisa que é super importante é um efeito que funciona muito, para mim, isso que você está falando, do estudar ser solitário. E quando a gente tem a possibilidade, como o que está acontecendo agora, a gente está sem as aulas, por exemplo, pelo menos presenciais.
Então poderia ser um momento justamente de você desacelerar, e só que um desacelerar não no sentido do que a gente estava conversando antes, mas no sentido mesmo de não criar novos pontos. Olá, professor Vitor, olá. E chegou o professor mais rico do Acerte Concurso. Esse homem tem uma riqueza que eu acho que poucos de Salvador têm. Agora ele é muito chato também, o Vitor, viu? Vitor, cadê que dia você vai fazer a live, Vitor? Vitor só quer saber de Pedro agora, do filho, mais nada agora. Ele vem fazer com a gente, sim, em breve. Ele vem falar aí dos temas de direito administrativo. Vai ser uma live massa. Um abraço, Vitor. Um abraço para Thaís também, professora de Biologia do Pré-ENEM, queridíssima, que passou aí rapidinho, deu um oi pra gente. Olha, Vanja. Olá, porque não foi ela? Professora Vânia, um beijo. Lá, massa. Olá, eu preciso de alguns dias, vocês sabem disso. Sim. Pedro tá quase que um ano já, Vitor. Deixa com o Camilo e vai fazer a live. Bota ele no colo. Abraço, Vitor. O que a gente tava falando, Wagner, antes? Sei lá, de aprendizagem. Eu me senti muito hoje aqui na aprendizagem matemática. Você já ouviu falar, Alan, para mim, na referência da educação matemática no Brasil, que é D'Ambrosio, o Biratan D'Ambrosio? Já ouviu falar desse cara? Não, esse cara conheço. É um dos Conte um pouco pra gente. D'Ambrosio, porque me lembrou assim, porque assim, existe uma coisa que é a matemática pura, não é? E a educação matemática. E a educação matemática é a área da matemática que discute esses pilares mesmo, que é educação, aprendizagem, não é? A relação das duas. E D'Ambrosio é um dos grandes matemáticos. E aí, esse nosso papo me remeteu assim a grandes encontros que eu já fui no passado com esse grande mestre. Mas, enfim, pode conduzir aí, porque eu estou muito louco, eu estou loucaço, eu estou falando de várias coisas ao mesmo tempo. Não, eu acho que isso é ótimo. Sobretudo quando a gente estava falando da questão... eu estava falando da questão de não... A gente tinha tudo para não se reinventar. Uhum. Justamente porque você poderia estar sentado em algo que você construiu ao longo de mais de 10 anos, como nós temos de aprendizagem, de ensino, aí para os alunos, sobretudo de concursos públicos como para vestibulares. Né? Eu ingressei na área de vestibular desde 2004, depois enveredei muito mais para a linha de concurso, mas eu lidei muito com esse público também. E uma das coisas que eu faço é o seguinte: a gente acaba se tornando figuras públicas, né? Sim. Você tem um Instagram estourado aí com mais de 20 mil seguidores. O meu canal no YouTube tem mais de 20 mil seguidores. Aqui, o Instagram do Acerte tem mais de quase 15 mil. O meu também. Enfim, o que eu quero dizer é, uma das coisas que eu faço para me comprometer com todos eles, sabe o que é? Vou lhe dizer uma das grandes técnicas que eu utilizo. Eu crio algo para mim, um desafio interno, e eu jogo ele para todo mundo saber. Quando eu faço isso, eu passo a não ter mais o direito de descumprir. É uma das coisas que eu faço para que eu consiga trazer algo, e especificamente que vai transformar a vida de pessoas. Quando eu falo, por exemplo, de um programa que são 1.800 questões inéditas, imagine, cara. Imagine todo dia quando eu acordo, são 1.080 lá no Telegram e 720 aqui no Instagram. Então, dão 1.800 questões no período aí de um ano, né? Porque são justamente 5 questões inéditas todo santo dia. Todo santo dia. Isso é muito bom, porque você transforma a vida de pessoas, a sua cabeça ela fica em um raciocínio, ela está sempre ativo e, principalmente, a gente vai estar ajudando as pessoas que mais acreditam nesse trabalho que a gente desenvolve. Olá, do Devoto para a Vida. Tem aluno do Devoto aí, você viu? Mandar um abraço grande aí para minha prima Zeinha, que apareceu e falou aí, e os alunos do Devoto, né, que é a minha escola do coração, que eu já estou há tantos anos lá no Devoto. Esse ano já vai para 16 anos na mesma escola, e ali sim eu vejo uma transformação mesmo, né? Os alunos que precisam mesmo da gente, desse incentivo, de mostrar que eles são capazes, alunos que vêm de uma realidade social não tão favorável, e que eu estou sempre dizendo para eles, vambora. O Wagner, que está lá no pré-vestibular, que está no concurso público, é o mesmo Wagner que está aqui pela manhã na escola pública. Bora aproveitar esse Wagner, levanta a cabeça. Vocês podem sim, vocês podem transformar a realidade de vocês a partir dos estudos. Então, eles são, assim, a galera que mora em meu coração também, e que eu
Enfim, sou fã e preciso estar sempre do lado deles. Louco para voltar logo o ensino, para a gente voltar à realidade. Muito obrigado, gente, aí pelos elogios que a gente vem recebendo. Esse carinho, ele é muito, muito bacana. O povo fica perguntando, Wagner. Eu não sei se pergunto para você também. A galera manda os directs para mim. Aí quando eu respondo, a galera, você não dorme não, é? Você acredita que eu durmo cedo, Alan? Aí que tá, eu durmo cedo. Eu sou cedeiro, tanto para dormir quanto para acordar. Eu durmo muito cedo. Eu durmo muito cedo. 9h30 eu já estou dormindo já. Quer dizer, quando tá tendo aula, aí é 10h30. Mas aqui em casa a gente desceu para 9h30 agora, por conta da pandemia. Mas também quando for 6h30 da manhã, já estou acordado. Minha família é assim. Todo mundo acorda cedo. Aí geralmente é pela manhã que eu faço o meu corre. O Alan, vamos falar de alguma estratégia para eles poderem utilizar agora, nesse período? Sobretudo, eu acho que é bem importante, eu acho que é bem legal a gente falar o seguinte. Sobretudo, eu gostaria de passar com você, nessa segunda parte da live, passar com você em alguns assuntos que você entende que o aluno ele precisa manter ativo na mente. Eu acho que isso é muito importante, sobretudo alguns conceitos. Né? Por exemplo, não sei se sim ou se não, mas dentro da lógica proposicional, a tabela verdade, ela é imprescindível que seja mantida de forma ativa. Eu gostaria de passar um pouquinho por esses pontos para que a gente possa auxiliar de uma forma um pouco mais técnica agora, apesar do bate-papo descontraído ser muito legal, mas de uma forma um pouco mais técnica, para que eles possam absorver uma espécie de mentoria mesmo, uma mentoria que você possa trazer para indicar quais são os pontos que são principais no universo do raciocínio lógico, mas não simplesmente como uma linha de uma dica de estudo. Não. O que ele precisa manter ativo para que possa de estudo? Ok, entendi. Você não quer que eu fale de dica específica. Você quer que a gente... É o que eu tinha pensado, até escrevi aqui. Montar um plano de estudos para quem está iniciando e para quem já está um pouquinho mais avançado. Nós temos 18 minutos, mas nós somos bons de sínteses, né? Senão nós não seríamos professores de concurso, né? Porque você pegar... Não é, Alan? Você pegar... Às vezes tinha edital lançado. Que saudade daqueles editais lançados, viu, Alan? Daquela nossa correria de Alan me ligando 3h30 da manhã, 10 ligações de Alan. Eu recebo 10 ligações de Alan 3h30 da manhã. Eu acordo no outro dia, óbvio, 6h30 da manhã. Eu penso logo, alguém morreu de minha família. Mas quando eu vejo o nome Alan, eu falo, ninguém morreu. É porque saiu algum edital de concurso. Tomara que essas ligações suas voltem, Alan, viu? Foram ligações boas, viu? Eu já sabia na hora. Saiu o concurso, Alan me ligou 6h30 da manhã, 10 vezes. Bem, vamos lá. Para quem está começando o estudo agora em raciocínio lógico, ainda não fez concurso, vou me reportar a você inicialmente. Qual é a base fixa de concursos públicos que a gente tem no Brasil hoje? Quais são os conteúdos que a gente pode chamar de base fixa em raciocínio lógico? Lembrando, quando o Alan fala raciocínio lógico, a gente precisa falar de RLM, raciocínio lógico matemático, / matemática. Então, você que está começando a preparação para o estudo, vai lá, entra no site do Acerte Concursos, onde tem nossos cursos online, meu curso completo, que agora está todo reformulado, né, Alan? Todo gravado, novinho, bonitinho, tá lindo. Então, anote aí no seu caderno. Número 1, lógica proposicional, essa tem que estar na ponta da língua o tempo todo. Número 2, lógica sequencial, que é a mesma coisa de quantitativa. Então, essas duas lógicas precisam estar realmente em dia. Além disso, eu vou te indicar alguns conteúdos de matemática que você precisa começar a estudar. Operações com frações, porcentagem, conjuntos e proporcionalidade. Quando eu digo proporcionalidade, aí você entende como regra de 3, divisão proporcional e razão e proporção. Essa é a base fixa, Alan, de conteúdos de matemática para concurso público, tá bom? Então, para quem está iniciando, eu acho que deve agora... começar a estudar essas coisas exatamente nessa ordem que eu falei. Seria mais ou menos isso? Excelente, isso, exatamente. E nesse cenário, você elenca, quando a gente fala, por exemplo, como é que está essa questão da análise combinatória e probabilidade? Muitos me perguntam muito sobre isso. Rapaz, Alan, gente, eu acho que Alan daqui a alguns anos vai demitir todos os professores e ele vai dar aula de tudo, viu? Matemática, português, administrativo, ele sabe mais do que a gente. Misericórdia. Rapaz, você levantou um ponto importantíssimo. Silvia está pedindo para repetir. Silvia, fala comigo no... Dá para repetir, Alan? Dá, né? Vamos lá. De novo. Dá, fica à vontade. Vamos lá, Silvia. Mas qualquer coisa pode procurar seu direct também.
Sobretudo aí, para conseguir auxiliar os cursos de Wagner. Pode perguntar para ele pelo direct e deixar também uma mensagem nessa página que a gente está falando aí, tá certo? Bem como você pode repetir a questão de Silvia, mas sempre o direct, ele está aí, o seu, eu sei que você está sempre a postos. Sim, até 9h30, tá? Até 9h20. 9h30 eu já estou colocando já a minha série, que agora eu vejo muitas séries. Enfim, vamos lá, porque dá vontade de falar de outras coisas, eu tenho que me controlar. Elane está pedindo para repetir. Vou repetir, Elane. Anota aí, Elane. Lógica proposicional, lógica sequencial, são as duas lógicas, tá? Lógica 1 e lógica 2. Pronto. Aí, em matemática, você vai estudar operações com frações, porcentagens, conjuntos e a parte de proporcionalidade, as grandezas. Aí vem razão, proporção, regra de 3 e divisão proporcional. E agora, nosso chefe Alan Vinícius chamou a atenção de algo muito importante, que são 2 conteúdos queridinhos dos concursos públicos, tá bom? E Alan, eu trago isso aqui para vocês, gente, com muita tranquilidade, porque eu já estou nesse mercado há muitos anos, entendeu? Apesar dessa cara de 26 anos, é uma pessoa que eu já estou há muito tempo, então eu conheço os editais como a palma da minha mão. Análise combinatória e probabilidade são conteúdos que caíram nas graças dos concursos públicos, porque mexe muito com a questão do raciocínio dedutivo, do pensamento lógico. Então, eles realmente caíram nas graças. Antigamente, só era cobrado na CESP. A CESP sempre cobrou análise combinatória e probabilidade, só que agora outras bancas, como a IBFC, incrementou nas provas da EBSE agora, incrementou na Polícia Militar, a FGV também. Então, uma atenção especial para esses 2 assuntos, análise combinatória, probabilidade. Muito bem, Alan. E, para finalizar, só um detalhe, para quem vai fazer provas de área fiscal, por exemplo, aí precisa ter uma atenção, um olhar para a matemática financeira, tá? Quem vai fazer área fiscal ou concurso de banco, aí vai acrescentar outros pontos, que é a parte de financeira toda. E se você for fazer Polícia Rodoviária Federal, algumas provas da Polícia Civil, precisa acrescentar outros pontos de matemática, como funções, PA, PG, tá certo? Legal, legal. Wagner, estamos chegando próximo aí à conclusão. Eu queria muito que você deixasse uma mensagem para todos aqueles que acreditam que podem ter um futuro melhor, sobretudo na carreira pública. Fala um pouco sobre o cenário de concursos. Ontem a gente falou muito sobre o papel do Estado, principalmente quando a gente raciocina, o Estado não tem condições, o Estado não tem recursos. Se não fosse o Estado nesse momento, estávamos perdidos. Eu digo estávamos a questão da sociedade, e a gente aqui não está trazendo um cenário político, o Estado como um todo, e não o governo em si. Conta pra gente como é que você vem te enxergando quando os alunos dizem: Wagner, será que ainda vai ter concurso? Quantas vezes você já ouviu isso? Fala um pouco sobre isso. Inúmeros. O pessoal que está perguntando as coisas e os conteúdos, agora eu vou dizer para vocês, a gente vai lá pro direct depois no Instagram, tá bom? Porque a gente só tem pouco tempo, mas no direct do Instagram eu vou responder vocês com todo o carinho do mundo, como eu faço com todos os alunos, tá? Eu tenho muito respeito pela dúvida do meu aluno, que é a dúvida dele. E se é a dúvida dele, eu tenho que respeitar essa dúvida. Então me perguntem por lá. Alan, eu comecei a dar aula em concurso em 2004 para 2005. Quantos anos já aí? Praticamente 16, né? Praticamente 16, né? Comecei lá em 2004, no finalzinho de 2004 na casa. Então, concurso público, eu não vou ter a propriedade de falar do ponto de vista do jurídico, como o Vanja tem, como a Alan tem, como o Vitor tem. Então, qual é o meu local de fala aqui? O meu lugar de fala é o lugar da experiência mesmo vivida. Então, concurso público é cíclico, sempre tem isso, sempre tem fases que dá uma baixa mesmo. É super normal, eu já passei por isso, mas eles voltam. Nunca vai parar de ter concurso público no Brasil, nunca. Sempre vai ter. As pessoas se aposentam, as pessoas tomam outros rumos e os órgãos precisam fazer concursos. Então, a minha dica é: continuem se preparando. Parem de pensar sobre isso. Eu sei que é difícil, mas se concentrem nos seus estudos, se concentrem na lógica, no direito, no português. Fique preparado para qualquer momento que lançar, porque eles vão ser lançados de novo, isso é fato. Eles acontecem, eles vão estourar de novo a qualquer momento. Você está pronto para fazer tua prova e ser aprovado.
É isso aí, Wagner, é isso aí. Até porque nós estamos falando de um direito constitucionalmente estabelecido. Uhum. Quando a gente traz um cenário como esse, a gente precisa, sobretudo, enxergar que não é uma escolha simplesmente de governantes. É algo que precisa, de fato, ser respeitado. E eu vou além. Todas as vezes que você tiver dúvidas sobre uma informação que a gente traz aqui, como a gente fala, hoje não precisa mais ir ao dicionário. Hoje é dar um Google. Dá um Uhum. Google e você vai olhar o que aconteceu nos últimos 15 anos. Você vai observar exatamente o que a gente está falando, pega exatamente e olha a quantidade de concursos que foram realizados por ano. Você vai ver com a crise econômica de 2008, crise de 2014, crise de 2016, no caso, crise política de 2016 no Brasil com o impeachment. Então, são cenários que o concurso se realiza. Então, se você simplesmente fechar os olhos e mais uma vez ouvir o seguinte, não vai ter concurso. Mais uma vez, você vai continuar com a mesma ideia. Eu não aprendo matemática, eu não aprendo raciocínio lógico. Vai ser mais uma crença limitante que, de alguma forma, vai afetar o seu futuro. Tá certo? Agora, a mensagem final, Wagner, a mensagem de esperança, a mensagem mesmo de vida para todos que estão nos escutando. Sim, sim. Só deixar aqui, se vocês quiserem ter aula comigo, o curso completo está no site do Acerte Concurso. Não é isso, Alan? Isso, no Acerte Online. No Acerte Online você tem todas as aulas, todos os conteúdos atualizados, tá bom? O site está mega atualizado. Tem a minha página no Instagram, que eu posto dica todos os dias, eu faço minhas coisas, minhas correrias lá, tá certo? Então, tem o Telegram de Alan. Gente, eu quero agradecer a vocês imensamente por terem participado da nossa live, tá? Pelo carinho de sempre, vocês são sempre muito afetuosos comigo, eu fico sempre feliz com esse carinho que vocês têm comigo, saibam que é recíproco. Eu peço a Deus para que passe logo tudo isso, certo? Que a vida volte ao normal, que abençoe a cabeça das pessoas, que as pessoas possam ter serenidade para lidar com todos esses desafios que foram impostos agora com essa crise. Que Deus abençoe a vocês, a saúde de vocês, a minha, a Alan, as nossas famílias, as famílias de vocês, e que a gente volte logo a estar junto no presencial, porque faz uma falta, saudades daquela aula, né, minha filha, de raciocínio lógico, aquela aulinha de raciocínio lógico à noite ali no Acerte, que era uma delícia, mas já já a gente vai estar de novo junto, se abraçando e tendo histórias para contar. Com certeza, mas gostaria de agradecer a presença de todos. Chamar a atenção que o canal do Telegram é algo que, se a gente pode extrair algo positivo, uma das melhores coisas que eu poderia criar. Sobretudo pelos podcasts, por cada conselho que é dado por lá, por cada detalhe que é tido sobre a preparação eficiente, com as questões resolvidas. Então, se você ainda não está no Telegram, é um aplicativo semelhante ao WhatsApp, é um aplicativo gratuito, baixa o Telegram, e basta procurar Alan Vinícius. Fazendo isso, você estará certamente aprendendo todos os grandes pilares do processo de preparação, o planejamento, a organização, o aprendizado eficiente, a inteligência emocional, que são os 4 pontos que são elencados para que você consiga ter êxito nesse processo. Tá? Nós estamos aqui na página do Acerte, existe a minha página também no Instagram, tá certo? São questões postadas nos stories, todo santo dia. Vai lá, Prof. Alan Vinícius, e segue também. Vai lá, Wagner. Cadê Cauã? Vou sim, cadê Cauã? Cauã, vem cá, filho. Wagner tá ali chamando, professor Wagner. Não tá Wagner. muito agitado, não, Alan? Tá aqui, vem cá. Tava aqui, ó. O garoto propaganda, o Ruivão. Oi, Cauã. Como é que você tá? Aqui. Ó, o professor Wagner falando com você. Tudo bom, Cauã? Como é que você tá? Tudo jóia? E aí, eu vi as panquecas hoje, viu, no seu Instagram. Qual panqueca? 2 queimões. É o quê? Valeu. 2 queimões. Ele queimou a mão também. Queimou, mas tava com a cara ótima, viu, Cauã? Essas panquecas. Tava ótima mesmo. Um abraço pra você, viu, pro papai e pra mamãe. Tchau. Obrigado, Alan. Obrigado, valeu, pessoal, todo mundo que assistiu aqui. Valeu, gente. Grande abraço. Muito obrigado pela atenção. Amanhã nós estaremos falando com o Rafael Azevedo, aprovado em 4 concursos públicos. Nós falaremos aí, sobretudo, de aspectos que poderão alavancar,
que poderão trazer atalhos na sua preparação. É amanhã às 19h25. Beleza, galera? Grande abraço, tamo junto. Abraço, Valeu. Tchau, tchau. Abraço.